Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente em culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Ele que é o único digno de receber a adoração. A palavra de Deus no Salmo 103, versículos 1 e 2, assim nos diz: Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. No dia 31 de julho, nós comemoramos o aniversário da nossa denominação, da IPI do Brasil. São 118 anos, pela graça do Senhor, servindo a Deus no nosso Brasil. E agora nós estaremos, então, louvando a Deus com um hino oficial da nossa igreja, Um Pendão Real. Vamos declarar que nós estamos sempre com Cristo, na luta até o final. Amém? Pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agora estaremos então invocando a presença do Senhor e também confessando a Ele os nossos pecados através de uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade tão preciosa de adentrarmos em Tua presença por meio do sacrifício do Cordeiro.
Senhor, aceita este culto é teu. Todas as áreas deste culto, todos os momentos deste culto pertencem a Ti. Senhor, fala conosco também no dia de hoje. Pai, nós precisamos da Tua voz, nós precisamos Te ouvir, nós precisamos da Tua orientação. Senhor querido, também perdoa os nossos pecados. Não somos dignos, não somos merecedores, somos falhos, mas pelo sangue do Cordeiro que nos alcançou, nos purifica, ó Pai, para estarmos dignos na Tua presença e que Teu Santo Espírito esteja nos fortalecendo para vencermos todo pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu convido você agora para estar abrindo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, do verso 4 a 9. Abra sua Bíblia, eu espero um pouquinho aqui. Na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versos 4 a 9. Amém? Vamos fazer essa leitura então? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Como é bom sabermos que somos salvos mediante a graça do Senhor. Nós não somos merecedores. Foi a graça, o presente do Senhor, por meio de Cristo Jesus, que fomos salvos. Agora estaremos então louvando ao Senhor com alguns cânticos. Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, esse Deus que é maravilhoso e que nos permite ter sonhos lindos para nós, para a nossa família, para os nossos negócios. E que através dessa música você possa, em oração, pedir para que todos os teus sonhos, aqueles que estão no seu coração, que eles possam estar alinhados com a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia, Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Minha vontade já deixei, o seu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida,
vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Que a tua vontade, que é perfeita, que é agradável, ela esteja acima dos meus sonhos. Desta forma, os nossos sonhos serão perfeitos. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Deus abençoe. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Amém. Boa noite, irmãos. Nesse momento, nós iremos declarar que tudo, todas as coisas, são por Jesus, para Jesus e dele. Amém? Que você, com todo o teu coração, em espírito e em verdade, adore o Senhor assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre, amém. Nunca foi sobre nós, irmãos. Não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer. É tudo para Ele, por Ele. Ele morreu em nosso lugar. Éramos para sermos nós naquela cruz. E Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive. E é por Ele que estamos aqui. Nós precisamos declarar com a nossa voz, com o nosso coração, com as nossas atitudes, tudo, a nossa vida, o que nós temos, a nossa família, o nosso futuro é dele. O que nós somos e nós fazemos, porque Ele vive. Amém? Declare isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Continuando o louvor ao Senhor, nesse momento nós estaremos ofertando ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado e também lembrando os irmãos da questão dos pedidos, dos agradecimentos, como é importante nós estarmos intercedendo uns pelos outros, né? Semana passada, né, teve um irmão que me ligou pedindo uma oração especial para a sua família. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Esse período de internação que ali estive, eu senti as orações, o cuidado dos irmãos através da oração. Sou muito grato aos irmãos por isso. Isto é fundamental, é essencial que nós tenhamos vida de oração e vida de intercessão. Então agora teremos
o momento de ofertório, será projetado, como sempre, as contas bancárias. Faça o depósito na sua igreja, e a palavra de Deus nos diz no Salmo 96, verso 8: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E no Salmo 62, verso 5, assim nos diz a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Nós temos esperança somente no Senhor. Agora, então, vamos orar, vamos agradecer pelos dízimos e ofertas, também vamos colocar diante do Senhor o nosso clamor, aquilo que está trazendo tristeza muitas vezes, ou dor física, dor emocional. Não se esqueça, toda quarta-feira temos a nossa reunião de oração. Finalizando o culto, coloque nos grupos de WhatsApp os seus pedidos, para que nós possamos, então, estar intercedendo uns pelos outros. Oremos. Pai querido, humildemente nós nos colocamos novamente em Tua presença, primeiramente para Te agradecer pelo sustento, pelo pão de cada dia que nunca nos tem faltado. Neste momento, ó Pai, devolvemos a Ti um pouco do muito que recebemos, devolvemos a Ti aquilo que Te pertence, que é o dízimo. Ó Pai, usa a mão daqueles que estarão administrando esses recursos, que cada centavo seja usado exclusivamente para o Teu reino, para engrandecimento da Tua obra, Senhor, não para o envaidecimento humano. Pai, também Te pedimos, ó Pai, e colocamos diante do Teu altar todos os pedidos, todos os agradecimentos que foram feitos. Senhor, faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer sobre a vida do Teu povo. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Agora é o momento de acalmar o coração, né? É o momento de acalmar os barulhos de casa. É o momento de ouvir a Deus, de ouvir a palavra do Senhor. E eu creio plenamente que o Senhor vai falar com você nessa noite. Eu creio nisso, que Deus trará uma palavra de transformação para a sua vida através da sua palavra e através do seu servo. Então, acalme o seu coração. Vamos ouvir a mensagem de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos reunidos prestando um culto a Deus. Estamos aqui de manhã louvando ao Senhor, e os irmãos em casa à noite também, adorando e buscando a presença de Deus. Hoje é um domingo especial. É um domingo que nós temos dois motivos para agradecer a Deus. O primeiro é que a nossa Igreja Nacional está completando 118 anos. A nossa igreja, na qual muitos de nós aceitamos a Cristo como Salvador, servimos a Deus. Tem um momento de muita alegria. Só que o maior motivo de alegria nossa nessa manhã e nesse dia, e nessa noite também, é que o pastor Rodrigo está conosco, né? Passou por um momento muito difícil na UTI. Nós nem pensávamos que chegaria até o cateterismo, né? Ficamos assustados com a situação, mas graças a Deus, Deus colocou a sua mão e Ele está conosco nessa manhã. Os irmãos estão acompanhando a liturgia, vendo a presença dEle conosco. Então, um momento muito grato a Deus. Nós louvamos realmente a Deus por essas duas bênçãos especiais, especialmente pelo pastor Rodrigo, que está conosco nesse final de semana e já saiu do hospital durante essa semana. Nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, quando vamos à casa de Deus, quando prestamos o culto a Deus nos nossos lares também, uma verdade que nós sabemos é que Deus nos ama. A palavra de Deus nos diz, Jesus falando a respeito disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. E o nosso Deus que nos ama tanto, quer falar ao nosso coração, quer nos trazer esperança, quer transformar a nossa vida. Vamos orar, suplicando a Ele, que Ele fale conosco e nós possamos ouvir a sua voz de amor, a sua voz que acalma o nosso coração, que nos dá esperança, que nos dá força, que nos dá vitória. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nessa manhã e também ao nosso coração nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra clara, que possamos entendê-la completamente. Que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra que nos traga esperança, uma palavra que nos faça analisar a nossa vida e nos fortalecer na comunhão contigo. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos a ti em nome de Jesus. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que pedimos, suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos no período das Olimpíadas. E é interessante que a palavra de Deus, ela faz, em algumas ocasiões, uma comparação da vida cristã com a vida de um esportista. Por exemplo, o apóstolo Paulo compara a vida cristã com o corredor, compara a vida cristã com uma pessoa que participa de uma luta, quando ele fala, eu luto não dando socos no ar, mas administrando, esmurrando, em outras palavras, o meu próprio comportamento para agradar a Deus. Então, a Bíblia faz muita comparação entre atividade esportiva e a vida cristã. E nesse período das Olimpíadas, algumas coisas nos chamaram a atenção. Uma delas, que impactou o mundo todo, foi a maior ginasta, né, que é considerada, nesse período nosso, que foi a Simone Biles, né? O que ocorreu com ela? Ela desistiu de várias competições, afirmando que ela não conseguia realizar algumas ações, porque havia uma diferença entre o que o seu corpo conseguia realizar e o que ela pensava, o que existia na sua mente. Ela comentando que ela tem uma especialidade muito grande em relação a saltos, mas quando ela saltava, ela falou que o seu corpo gerava nela dificuldade, medo dela, se ela conseguiria pousar de uma forma correta, se ela conseguiria fazer o movimento como se esperava que ela realizasse. E ela comenta o seguinte, nesse contexto, as pessoas têm que perceber que eu sou um ser humano, que eu não sou apenas uma máquina, uma campeã. E pessoas analisando a situação dela disseram o seguinte, que a pressão tão grande sobre ela para que ela tivesse bons resultados, fez com que ela se desestabilizasse, tivesse todo esse problema de desestabilização emocional e mental. É o caso dela. No caso do Brasil, um fato me chamou muito a atenção, também ligado a essa questão das emoções. O nome é de um ginasta brasileiro, aliás, de um atleta brasileiro, que é Altobelli. Altobelli, ele é um atleta especialista em 3.000 metros com barreiras. E ele, nas Olimpíadas, ele ficou em 10º lugar. Aí ele desabafou, falando o seguinte, olha, eu me esforcei demais, me esforcei muito para conseguir chegar às finais e não consegui. E eu percebi que pessoas que se esforçaram muito menos do que eu tiveram melhores resultados. E aí ele falou uma frase famosa, eu não sei se vale a pena continuar. Eu não sei se vale a pena continuar me esforçando tanto, porque me esforcei tanto, me dediquei tanto, e não alcancei o resultado que eu esperava. E na frase dele, na afirmação dele, nós percebemos uma frustração muito grande. E é interessante observar que a frustração faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Em várias situações, nós nos esforçamos tanto, nos dedicamos tanto, e muitas vezes a nossa dedicação, o nosso esforço não dá o resultado que nós esperávamos que ocorresse. A nossa expectativa de resultados baseada no nosso esforço muitas vezes não se concretiza. Muitos pais se esforçam com todo empenho, com todo carinho pelos seus filhos, se dedicam aos seus filhos, oram pelos seus filhos, são exemplo para os seus filhos, fazem tudo pelos seus filhos e, de repente, percebem que todo aquele esforço que foi realizado parece que não deu resultado.
Frustração, frustração. Muitas pessoas no seu trabalho se esforçam, se dedicam, se empenham ao máximo, mais do que muitos colegas, e de repente percebe que o seu esforço, a sua dedicação não deu o resultado que esperava. Isso é muito comum acontecer. Frustrações. Em nossa vida, nós passamos por diversos tipos de frustrações. Expectativas que nós criamos para a nossa vida, expectativas baseadas no nosso próprio esforço, na nossa própria dedicação. Nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, até mais do que muitas pessoas. Entretanto, o resultado não é aquilo que nós esperávamos, não é aquilo que nós desejávamos. Isso gera em nós muita frustração. E a Bíblia, como é sempre atual, e sempre fala muito ao nosso coração, nos fala exatamente como lidar com essa situação, como lidar com a frustração. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, lá no capítulo 19. Essa é uma história muito bela, uma história que nos faz refletir, uma história que nos faz pensar, uma história na qual Deus nos orienta em como lidarmos com a frustração. Primeira Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Aqui nesse texto que nós lemos, Elias, como nós sabemos pela palavra de Deus, um homem de oração, um homem que orou e desceu fogo do céu, um homem que orou e fez com que a chuva parasse, depois orou e a chuva voltou, a terra voltou, aliás, Deus voltou a mandar chuva. Elias, um homem de muita oração, um homem de muita intimidade com Deus, e agora estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, um momento de frustração. Jezabel, rainha, resolveu persegui-lo e tirar-lhe a vida. Nesse contexto, ele sentiu uma frustração muito grande, e a Bíblia nos diz que ele tomou algumas atitudes que nos chamam a atenção, aqui no versículo 3. Ele ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, isto é, o seu ajudante separou-se dele. Em outras palavras, Elias acabou ficando sozinho e foi para o deserto, andando um dia inteiro, sozinho. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chego, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias sentia-se um completo fracasso, fez uma relação direta com seus familiares, seus antepassados, e pediu para si a própria morte, como resultado da frustração. Às vezes, podemos passar por situações semelhantes. Nos esforçamos, nos dedicamos, chegamos a um ponto de um esforço muito grande para atingir um objetivo e a nossa expectativa não é alcançada. O resultado não é obtido da forma como nós desejávamos. Como consequência disso, nos sentimos muito abatidos, desamparados, desanimados e podemos até mesmo pensar em desejar a própria morte. A minha vida não vale nada. Eu sou um fracasso. Nunca vou conseguir realizar nada.
Então isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Temos pensamentos negativos em relação à nossa própria pessoa, sou um fracasso. Um pensamento negativo sobre a nossa própria vida, todo o meu esforço não adiantou nada, não teve resultado nenhum. Um pensamento negativo em relação ao futuro, não há nada que eu possa fazer. Minha vida vai continuar sendo um fracasso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer situação. E nesse texto, Deus fala ao nosso coração, de uma forma muito especial, algo que devemos perceber quando estamos passando por situações desse tipo, que todos nós podemos enfrentar. A primeira coisa que devemos perceber é o seguinte: apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, apesar de todas as frustrações que nós possamos enfrentar, apesar das expectativas que nós temos em relação ao nosso esforço não ser alcançado, é necessário percebermos o seguinte: que Deus está cuidando de nós. Que Deus jamais vai deixar de cuidar de nós. No lugar de olharmos para aquilo que nós tanto almejamos alcançar, Deus nos convida a olhar para o cuidado dele para conosco. Olha só o que aconteceu nesse texto. Nós lemos aqui no versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Deus mandou um anjo para cuidar de Elias naquela situação, alimentando Elias. Deus não censurou Elias por aquela atitude de desespero, de pedir para si a morte. Deus não fez qualquer crítica a ele. Deus estava cuidando dele, cuidando da sua dor, cuidando do seu sofrimento naquele momento tão difícil que ele estava enfrentando. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: Elias olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Deus cuidando de Elias. Meu irmão, minha irmã, tanto os irmãos que estão aqui presentes, como os irmãos que estão em casa, Deus nunca vai deixar de cuidar de nós. Jamais. A Bíblia fala que diante de Deus, nós somos como crianças, que estamos no colo de Deus, nos braços de Deus. E até mesmo quando chegarmos à velhice, com a idade avançada, Deus vai continuar cuidando de nós. O mundo ao nosso redor pode estar se desmoronando. As nossas expectativas em relação ao nosso futuro, aquilo que nós desejamos, pode não estar se realizando. Mas é necessário perceber que Deus está cuidando de nós. Deus jamais vai deixar de cuidar de nós. Como o pastor Rodrigo disse, né, nessa manhã, os irmãos aqui presentes, né, que Deus cuida de nós todos os dias. O Senhor Jesus diz isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus sempre vai cuidar de nós. Nós podemos, muitas vezes, nos encontrar numa situação semelhante à de Elias. Nos sentirmos só, nos sentirmos desanimados, desamparados, em situações como essa. É necessário nós abrirmos a nossa percepção espiritual e percebermos que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. O texto também nos diz algo importante nesse cuidar de Deus para conosco. É o que nós lemos aqui, continuando a leitura. Aqui no versículo 7. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma. Senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida que lhe deu forças, bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte.
Nesse texto, o que nós percebemos? Deus perguntou para Elias o que estava acontecendo. Elias abriu seu coração e falou para Deus: olha, eu tenho te servido fielmente, mas estou me sentindo só. Uma coisa que é importante nós percebermos nos momentos difíceis e frustração, que Deus quer ouvir de nós o que está ocorrendo. Deus quer que falemos com Ele a dor do nosso coração. Se a frustração está relacionada à família, que falemos para Deus a respeito disso, contemos para Deus: olha, Senhor, tenho me dedicado tanto, tenho me esforçado tanto, mas os resultados não estão sendo alcançados. Tenho me dedicado tanto, me esforçado tanto, mas olha só, olha o que tem acontecido. Me sinto só, desamparado. Se é uma questão relacionada ao trabalho, da mesma forma, olha, Senhor, como eu tenho me dedicado, como tenho me esforçado, como tenho sido fiel a Ti em tudo e não tenho alcançado o resultado que espero. Falar para Deus, contar para Deus o que está ocorrendo no nosso coração. Deus pediu para Elias contar. Às vezes nós temos receio. Nós podemos pensar, mas se eu falar isso para Deus, Deus não vai gostar. Se eu abrir meu coração para Deus e disser tudo o que eu estou sentindo, até mesmo as minhas indignações em relação a Ele, porque eu achei que Ele deveria me ajudar, não está me ajudando. Mas a Bíblia nos incentiva a fazermos exatamente isso. Chegarmos para Deus e contarmos para Ele tudo o que está acontecendo com o nosso coração. Tudo o que está acontecendo com a nossa alma. Toda a nossa frustração. Não podemos guardá-la conosco. Não podemos ficar ali remoendo aquela situação. Nós precisamos falar para Deus, contar para Deus toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, toda a nossa dor. Nós estamos comemorando 118 anos da nossa Igreja Nacional. E quando olhamos para a Igreja Nacional e nos lembramos dos primeiros missionários que vieram para o Brasil trazer a palavra de Deus, e às vezes temos uma ideia que eles não passaram por situações difíceis, não passaram por frustrações. Entre os missionários presbiterianos no Brasil, o mais famoso de todos é Archibald Green Simonton. Com 21 anos de idade, ele era estudante de Direito. Ele não tinha entregado a vida nas mãos de Cristo ainda. Mas nessa idade, a cidade em que ele estava, havia um avivamento espiritual muito grande. E com 21 anos de idade, ele entregou a vida nas mãos de Jesus. Se rendeu a Jesus. E a transformação que Deus fez na vida dele foi tão impactante que 3 meses depois, ele já estava entrando para o seminário, sentindo chamado para ser servo do Senhor Jesus no ministério pastoral. Quando concluiu o seminário, com 26 anos de idade, ele afirmou que Deus estava chamando para ser missionário em uma terra estrangeira, numa língua diferente da dele, que era o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1859, com 26 anos de idade. Ele e a sua esposa. Um homem com tanta dedicação a Deus, com tanto zelo em buscar ao Senhor, vindo para uma terra estrangeira, uma outra língua, podemos imaginar que Deus iria cuidar dele com todo carinho, e cuidou, de fato, cuidou, mas que ele não passaria por qualquer tipo de frustração. Entretanto, depois de 1 ano no Brasil, há um relato dele, que a sua esposa havia falecido e deixado para ele cuidar a sua filhinha com 9 dias de vida. Quais podemos imaginar as expectativas dele quando veio para o Brasil? Aqui ser um missionário, viver muitos anos aqui no Brasil, constituir a sua família aqui no Brasil, com a sua esposa, os seus filhos que viriam depois. Depois de 1 ano, a sua esposa acaba morrendo e ele estava com sua filha de 9 dias no colo para cuidar. Podemos imaginar, ele vai desistir. Olha que frustração. Olha que situação difícil que ele está passando. Entretanto, o que nós sabemos pela palavra do Senhor, a necessidade em momentos tão difíceis de percebermos que Deus continua cuidando de nós. E Deus continuou cuidando de Archibald Green Simonton, continuou cuidando dele.
dele e da sua filhinha com 9 dias de vida. O que nós sabemos numa situação como essa? Que Deus permite que nós falemos para Ele o que está acontecendo. Contemos para Ele a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa frustração. Nós podemos imaginar as orações que a Ashby Algren Simonton fazia diante do Senhor. Senhor, eu saí lá de um país onde estava no conforto da minha família, sentindo um chamado teu para vir para esse país, e o Senhor permite que a minha esposa parta? E agora com uma filhinha de 9 dias para cuidar? Senhor, por que isso está acontecendo? Onde está o teu amor para comigo? O teu cuidado para comigo? Nós podemos imaginar Simon orando ao Senhor, colocando diante dele a sua dor, a sua tristeza. A Bíblia nos convida a fazermos a mesma coisa. Todos nós passamos por frustrações. Todos nós passamos por situações difíceis, por dores. E é necessário reconhecer que qualquer frustração que nós possamos enfrentar ou enfrentaremos no futuro, Deus está cuidando de nós. E Deus nos convida a abrirmos o nosso coração e contarmos para Ele a nossa dor, o nosso sofrimento. A palavra de Deus também nos diz que Deus também trabalhou na vida de Elias, mostrando o seguinte a ele. Aqui no versículo 11. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento forte parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, Deus estava trabalhando com Elias para que Elias percebesse o seguinte, que a realidade das coisas não são da forma como ele deseja, da forma como ele espera. Elias talvez imaginasse que Deus falaria com ele de uma forma impactante, falaria com ele de uma forma poderosa, como um vento forte, uma tempestade. Veio a tempestade, aquele vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Às vezes nós esperamos isso. A situação é tão difícil, tão complicada, que eu quero que Deus fale comigo de uma forma muito poderosa, que realmente arrebente com a minha vida, mostre o que eu tenho que fazer. Esperamos uma tempestade e a tempestade não vem. Porque Deus age de acordo com a sua forma de agir, de acordo com aquilo que Ele deseja, não da forma como nós esperamos. Depois veio um terremoto, novamente Deus não estava no terremoto, um fogo, novamente Deus não estava no fogo, e Deus falou com Elias através de uma brisa suave. Deus sempre fala ao nosso coração no meio de sofrimento e da dor de uma forma suave, de uma forma extremamente carinhosa, para que possamos perceber o seu cuidado e o seu amor para conosco. Deus age segundo a forma que Ele estabeleceu, não de acordo com a forma como nós esperamos, a forma como nós desejamos. No caso da Ashby Algren Simonton, que nós comentamos, que perdeu a esposa depois de um ano aqui no Brasil, com a sua filhinha com 9 dias. Passou 7 anos, ele mesmo perdeu a vida com febre amarela. Morreu com 33 anos. Morreu. Mas e aí? Como Deus agiu através dele? De que forma? Como Deus permitiu algo desse tipo? Entretanto, a Ashby Algren Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, né? Uma igreja que tem, se tomar a igreja presbiteriana, IPI e as outras ramificações, mais de 1 milhão de membros. Por uma atitude de alguém que se colocou diante de Deus, e Deus agiu de uma forma que superava as expectativas, de uma forma como ele não esperava que Deus fosse agir. É necessário percebermos que Deus age assim em nossa vida. E às vezes nós queremos que Deus possa agir da forma como nós desejamos, de acordo com nossa expectativa, mas não é assim que Deus faz. Deus trabalha com a nossa vida em situações tão adversas, de situações tão que nós não esperávamos, mas é assim que Deus faz, porque é Deus que está trabalhando conosco nesses momentos difíceis,
nessa dor. E finalmente, nesse texto, Deus também fala o seguinte ao coração de Elias e ao nosso também. Depois que Deus se apresentou de uma forma suave a Elias, naquela brisa na caverna, Deus novamente pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. E aí ele fala no versículo 18: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Deus, além de mandar Elias realizar algumas ações, Deus falou o seguinte para ele: você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos perante Baal. Às vezes, quando nós estamos numa situação difícil em nossa vida, passando por uma frustração, uma tristeza muito grande, podemos achar que estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Deus sempre vai ter alguém para nos auxiliar, Deus sempre vai ter alguém para nos apoiar. É muito importante essa percepção. Esse alguém que Deus sempre vai deixar, em muitas ocasiões, é alguém da nossa própria família, que Deus sempre vai deixar ali para nos apoiar. Pode ser um amigo, uma amiga, algum irmão em Cristo, um colega, mas Deus sempre vai deixar alguém para nos auxiliar, para nos ajudar num momento difícil, num momento de dor. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus nos convida realmente a fazermos essa reflexão. Todos nós passamos por frustrações na vida. Todos nós passamos. Como lidar com essas frustrações? Que geralmente surgem porque as expectativas que nós traçamos, baseado no nosso esforço, não foram alcançadas. Como lidar com essas frustrações? Deus fala ao nosso coração nesse texto. Devemos lidar com essas frustrações com 4 atitudes fundamentais. Primeiro, perceber que sempre Deus vai estar cuidando de nós. Deus sempre vai cuidar de nós. Segundo, Deus quer que nós contemos a Ele a nossa frustração, a nossa dor, a nossa tristeza, que falemos para Ele o que está acontecendo. Terceiro, perceber que Deus age de acordo com os seus planos, não de acordo com os nossos planos. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco através de um terremoto, que Deus fale conosco através do fogo, de uma tempestade, mas Deus age de acordo com os seus planos, não de acordo com nossos planos. E terceiro, temos que perceber, no momento de profunda tristeza e profunda dor, que nós não estamos sozinhos. Deus sempre coloca alguém para estar ao nosso lado, para nos ajudar, para nos socorrer. Essa lição espiritual é muito importante nós guardarmos em nosso coração. Porque é impossível que na nossa vida nós não passemos por frustrações. É impossível. Impossível. É impossível que em nossa vida não passemos por situações extremamente difíceis. Mas é importante percebermos que em todas as situações difíceis que possamos estar passando, viermos a passar, Deus sempre vai estar cuidando de nós. Deus sempre quer que nós contemos para Ele a nossa dor, o nosso sofrimento. Deus quer que nós percebamos que Ele age de acordo com os seus planos, não de acordo com os nossos, e Deus não vai nos deixar sozinhos. Sempre haverá alguém para nos socorrer, para nos ajudar. É o que a palavra de Deus nos diz nessa experiência de Elias. Nesse domingo especial, que estamos comemorando 118 anos da nossa Igreja Nacional. Aliás, ela completou ontem 118 anos. É importante percebermos que todos os servos de Deus que passaram pela igreja em todos esses anos, todos passaram por situações semelhantes à de Elias. Todos. Podemos imaginar o coração de Ashbel Green Simon, com tudo o que aconteceu com ele. E dos outros que vieram em seguida. Mas todos alcançaram vitória, porque olharam para Deus, que cuida.
para o Deus que ouve o nosso gemido, para o Deus que age de acordo com seus planos, para um Deus que nunca nos deixa sozinhos. Vamos orar. Pai, na Tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ter essa percepção espiritual que o Senhor ensinou a Elias, ó Pai, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que possamos perceber, ó Pai, que em nossa vida nós passamos sim por frustrações. Que em nossa vida nós passamos sim por decepções. Isso é comum acontecer. Mas em todas as situações, que o Senhor desenvolva em nós a percepção espiritual, que o Senhor está conosco cuidando de nós. Que o Senhor nunca vai nos abandonar, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Que possamos perceber, ó Senhor, que no meio dessa dor, dessa frustração, o Senhor sempre nos convida a abrirmos o nosso coração e falarmos para Ti o que está acontecendo, para que o Senhor trabalhe conosco nessa dor, nesse sofrimento. Que possamos perceber também, Senhor, que a Sua forma de agir, os Seus planos, se diferem dos nossos, porque os Seus pensamentos são acima dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes achamos que as coisas deveriam ser de um jeito, mas o Senhor sabe a melhor forma de ser. E que possamos também perceber, como o Senhor ensinou a Elias, que nós nunca estamos sós, que o Senhor sempre tem alguém ao nosso lado para nos ajudar, para nos amparar, para estender a mão. Senhor, fortaleça a nossa vida, a nossa comunhão contigo, que possamos crescer dia a dia em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É o que eu disse, né? Deus, Ele fala conosco. E como fala, precisamos realmente estar atentos, né? O livro de Apocalipse, ali no final, né? Quando o Espírito fala às igrejas, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos estar atentos, porque Deus continua falando conosco, e como Ele falou conosco no dia de hoje. Obrigado, Jesus. Agora nós estaremos lendo o envio, e hoje, por ser uma data especial, aniversário da IPI do Brasil, nós estaremos encerrando com a afirmação de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que nos diz assim: cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberta os cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre os filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe, promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém? Amém. Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Vamos estar então recebendo a bênção do Senhor. Oremos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, como foi bom esse tempo, como foi bom estar na Tua presença, como foi bom, Senhor, louvar o Teu santo e bendito nome. Como foi bom, Senhor, ouvir a Tua voz falando conosco. Ó Pai, que possamos verdadeiramente praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Que possamos caminhar, Senhor, em novidade de vida, como verdadeiramente novas criaturas. Ó Pai, nos abençoa nessa nova semana que se inicia.
precisamos de Ti, Senhor, a cada dia. Ó Senhor, nos livra de todo mal, nos livra do homem violento, nos livra da peste que aí está. Ó Pai, por Cristo Jesus nós oramos. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como foi bom, né? Como foi maravilhoso estar na presença do Senhor e agradecer a Deus, né? Por mais um ano da nossa amada igreja. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.